E aí, galera, você que está assistindo a gente, seja muito bem-vindo. Eu sou o Naka, esse aqui do meu lado é meu amigo Dan. A gente congrega no mesmo templo. O Dan é muito bênção na minha vida, já foi muito usado. E a gente teve essa ideia de começar a gravar coisas, né? Fazer vídeos sobre coisas espirituais que abordam a caminhada cristã. Então esse é o primeiro vídeo do Pelo Rei, Pelo Reino, é o nome desse programa que a gente está fazendo. E eu espero que você seja muito abençoado, que você assista até o final e que depois, se você sentir no seu coração, deixe uma mensagem para a gente, alguma sugestão, algo nesse gênero. Dan, suas palavras iniciais. Bom, aqui é o Danilo H. Gomes, né? Agradeço aí pela oportunidade, por toda a ideia, né? Que saiu da mente do meu querido amigo Naka. É uma bênção também na minha vida. A gente está junto aí há bastante tempo, Amém. há muitos anos, né, cara? Muitos É, anos. hã? Muitos anos. Muitos anos, é. A gente tá ficando velho, né? É o jeito que a gente fala, muitos anos. E é um programa que a gente está, né, fazendo aí. Vai falar sobre vários temas, inclusive hoje nós vamos falar sobre santidade, tanto na vida de casado quanto de solteiro. E quero dizer que é uma honra aí estar aqui, que Deus possa falar profundamente com cada pessoa que for assistir, né, porque tudo é para Ele, né, pelo Rei, pelo Reino, né? Amém. Em nome de E Jesus. isso que seja uma bênção aí na vida de todo mundo. E é isso aí. Fechou. Bora pro assunto. Bora pro assunto. Isso aí, cara, santidade, né? Muita gente acha Assunto que complicado, né? Fala aí. tem muita gente que acha que não é possível mais ser santo hoje em dia, não, cara. No século XXI, onde as ofertas dobram a cada esquina, né? Depende, né? Depende. Por exemplo, tipo assim, se o cara for boa pinta aí de academia que nem um C, aí aparece mesmo uma oportunidade em cada esquina, entendeu? Agora eu meio desnutrido e tal, aí o demônio ele manda menos, né? Menos tentações. Não, eu não sei você, né? Bom, a gente tem a mesma idade praticamente, né? E a gente pegou um pouquinho da transição dos anos 90 para os anos 2000, né? Eu não É. sei você, mas o que eu vejo, o que eu enxergo da postura hoje, né? Dos jovens em si, é muita influência por conta da internet, sabe? Eu acho que a internet, ainda que seja um canal de bênção, e ela é muito, ela também é um canal de maldição. E acho que se torna ainda mais difícil você se permanecer nesse caminho, né? Permanecer santo, em santidade. E não sei você, mas eu acredito que é uma das dificuldades hoje para a maioria dos jovens. Não, com certeza. A gente, na verdade, a gente vive num sistema complicado, porque a gente é bombardeado, cara, de estímulo. E existe uma guerra entre as pessoas, cara, uma guerra, assim, por atenção. As pessoas, elas querem ser notadas. E, assim, Total. para ser notadas, elas se sentem obrigadas, praticamente, a fazer parte desse sistema, que é o mundo. Então, aí vem as tentações. E as pessoas elas querem ceder a isso, né? Então, assim, mistura o fácil com a vontade, né? Porque é tão fácil hoje, você pega o celular, você tem acesso à internet, é tanto estímulo, você quer ser inserido nessa sociedade, você quer ser notado pelo mundo, você quer fazer parte disso, pela carne, né? Mesmo sendo cristão, a gente tem esse impulso, Com esse certeza. instinto, né? E aí já é fácil, e aí surgem as oportunidades. Então, parece que essa geração, Naka, esse mundo que a gente vive de hoje, eu não sei se isso realmente procede, mas me parece muito que realmente acho que é a geração mais fácil de pecar, se assim posso dizer, do que as outras gerações. Cara, eu concordo com você. A internet ela amplia, né, a facilidade, né? Hoje a comunicação ela é muito veloz e a forma como você consome também as coisas modificaram muito. Eu recentemente eu ainda estou terminando o livro, acho que estou na página 200 e pouco, que é esse livro aqui, ó, O Impacto da Santidade, do Luciano Subirá. Cara, livro abençoado, abençoado demais. Eu tinha assistido uma entrevista
sobre santidade, né? Na verdade, era para o Jesus Cop, o Rodolfo Abrantes estava falando, ele pontuou um negócio muito interessante, que eu acho interessante deixar aqui registrado. Santidade, ela não tem muito a ver pelo tanto que você faz por Deus, porque isso é uma consequência. Santidade tem muito mais a ver o tanto que você deixa de fazer para o diabo, entende? É o tanto que você não cede à sua vontade, não cede aos seus impulsos, a ponto de você se permanecer dentro da santidade. Por que eu falo isso? Ele deu um embasamento bíblico lá. Quando Jesus foi no deserto e o diabo foi tentar ele, como que Jesus venceu o diabo? Através da palavra e não fazendo absolutamente nada. Tudo que o diabo mandava, ele não fazia. Tudo que o diabo sugeria, ele não acatava. Então, a santidade está muito mais entrelaçada ao tanto que eu deixo de fazer para o inimigo do que, de fato, o tanto que eu faço por Deus. É claro que uma coisa é correlacionada à outra. Quanto mais eu estiver preparado e desvinculado do mundo, mais eu vou ser usado, né, na obra, mais eu vou ser usado na vida dos meus irmãos. Mas achei muito interessante essa reflexão. É... Então, Naka, realmente, cara, é interessante, né? A gente vê como que Jesus fez, né? Jesus, ele não ficou fazendo coisas assim, mirabolantes ou tentando é, fazer pela, assim, pela força dos próprios braços. Ele simplesmente ele resistiu, usou a palavra, ou seja, ele agiu com sabedoria, né? Jesus Total. é o maior exemplo. E isso se alinha até com o que eu estava pensando até antes da gente começar a gravar, né? Que eu estava pensando nesses últimos dias e é algo que eu li também É, já várias vezes, né? Não vou nem falar nome de nenhum autor ou pregador específico, mas é que o ser humano ele tenta alcançar essa santidade, alcançar uma vida reta com Deus, pela força dos próprios braços, pela própria força dele, como ele fosse, como se ele estivesse subindo uma escada sozinho. E sim, não é assim que funciona, não é desse jeito. Essa força, esse impulso, ele vem do Espírito Santo em nós. Mas então isso significa que a gente não deve fazer nada, deve ficar de braço cruzado. Não, nada a ver com isso, muito longe disso. A gente tem que estar disposto, tem que resistir, né, como Jesus fez, se encher de sabedoria, se alimentar da palavra, porque Jesus, você viu que tinha cada palavra ali na cabeça dele, né? O capita vinha com o negócio, a palavra fala isso. Aí Jesus vinha e falava, é ó, mas a palavra matar o ninho ali. matar. Exatamente. E então, assim, a gente tem que estar pelo menos assim disposto para que Deus trabalhe, sabe? Resistir ao inimigo, fugir da aparência do mal, como a palavra fala. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. A gente vê Ah, versos como esse, né? Na sim, palavra. sim, com certeza. Então, então assim, a gente tem que estar pelo menos com o coração disposto. Não ficar de braços cruzados, mas estar disposto. E quem está disposto tem disposição. Disposição para quê? Para se alimentar, como né, a gente comentou aqui, para estar em comunhão é muito importante estar com os outros irmãos. Esse negócio de viver desigrejado aí, que é um novo movimento, os desigrejados. Poxa, isso aí é um absurdo. É totalmente antibíblico, herege, isso aí. Então, realmente, a gente tem que estar unido, se alimentando. E a santidade, essa vida reta com Deus, ela vem automaticamente aos poucos, porque aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é justo, ele é fiel para cumprir até o grande dia. Que boa obra é essa? É esse quadro sendo pintado, é esse vaso sendo moldado, eu e você, né? Nas mãos do oleiro perfeito que é Deus. Então, quem faz o vaso é ele. A mão dele, a gente tem que estar disposto, né? Não ficar resistindo, não agir com soberba. Então é muito interessante esse exemplo que você falou, porque sempre a gente tem que ir para o maior exemplo que é Jesus, né? Exato, ele é o norte, né? Na verdade, ele é o caminho, a verdade, a vida. É a vida. Ele é tudo. Exatamente. Não tem como. E você falou um negócio muito interessante, Dan. Acho que o grande lance da santidade, além da resistência ao diabo, né? Além de você permanecer resistindo, você está nutrido para isso, né? Você estar em comunhão com os irmãos, você estar se alimentando toda hora da palavra, sempre estar em sintonia com Deus, né?
Não adianta nada você querer resistir, sendo que você tá no meio da balada. Não É, vai rolar, grande. Não não vai rolar, existe. o pau vai fechar e você vai cair. Não tem como. Não tem como. O grande lance é justamente isso, a gente resistir, mas ainda mais estar nutrido, né? Estar sempre em ambientes saudáveis, né? Por exemplo, eu não tenho fraqueza nenhuma com bebida. Se você deixar do meu lado cerveja, uísque, o que seja, bebida alcoólica, não vai rolar. Eu não gosto, não é minha fraqueza. Entretanto, existem outras coisas que são. Então, eu tenho que ter essa consciência e sabedoria de saber até onde eu posso ir, porque ninguém é super-homem, né? Exatamente, exatamente. Ninguém é super-homem. É, esse é uma ilusão também criada. Quando a pessoa começa a querer fazer muito pelos próprios braços, ah, eu consigo, eu posso, eu vou, eu faço, aí ela bate a cara. É o que o que o apóstolo Paulo escreveu, né? Aquele que pensa, né, estar em pé, cuidado para que não caia, porque Exato. eu consigo. Eu já, como eu já vi um colega, um irmão, né? Meu dizer, né? Irmão na fé, falar uma vez que, antes, né, dele assim, se aprofundar mais, ele falava que ia na balada para evangelizar lá. Você acha que a pessoa evangelizava na balada? Ah, esse pretexto é o mais usado. Só tá embaixo assim, assinado diabo. Assinado do diabo. É coisa satânica mesmo, porque, Não poxa, tem você vai como. pro ninho das cobras, é brabo, né, cara? Não, não faz Cara, muito. ó, esse que é o grande lance. Daniel só saiu da cova dos leões porque ele foi jogado lá. Agora, se ele vai com as próprias pernas, irmão, não É, tem como. exatamente, exatamente. Isso na verdade, é até como se for, assim, é até uma forma de tentar a Deus, porque quando a gente volta lá para Jesus, que nem você trouxe aí, o Satanás falou para ele, né? Se joga aí de cima, que os anjos vão. Exato. Assim, é bem possível. Eu creio que se Jesus realmente se jogasse ali, poxa, os anjos iriam segurar ele, porque é Jesus, mas Jesus não obedeceu, não caiu na conversa de Satanás para mostrar que manda mesmo que é Jesus. Então esse lance de eu vou pro ninho das cobras ali para evangelizar, para fazer o bem, seria algo similar a isso. Eu vou lá porque Deus vai me impedir. Sendo que a gente, na verdade, é ser humano, né? A gente foi assim, o ser humano caiu, a gente tá preso num corpo Um que corpo. 24 horas quer fazer o que é errado. Eu não sei você, mas eu, 24 horas, se eu Não, o meu bobear. dá 26. Eu contei outro Ah, vinte dia. e seis. Então, beleza. O seu é um pouco mais, certinho. Mas é mesmo, cara. Tipo assim, se a gente não vigiar, cara, é uma guerra constante, sabe? Quando as pessoas falam que a vida do cristão é uma guerra constante, às vezes parece forçação de barra. Mas se você for parar para analisar os seus pensamentos, se você for parar para analisar os seus desejos, a sua vontade, é 24 horas, ou você querendo fazer o mal, ou você deixando de fazer o bem, que também é um erro, né, do cristão. Também é um erro. A palavra fala, né, que o corpo milita contra o espírito e vice-versa, né? Não, é uma guerra constante, não tem como. O grande lance é qual lado você alimenta, né? Qual lado você deixa mais nutrido, né? Você é casado, né? Eu sou solteiro. Eu, como solteiro, depois você vai me falar os percalços que você passa, mas eu, como solteiro, uma das ferramentas que era nociva na minha vida cristã, cara, era a internet, né? O Instagram, por exemplo. No Instagram, cara, não tem como, mano. O Instagram é terra de ninguém, cara. O meu feed, meu antigo feed, né? Porque eu segui um monte de gente. No meu feed, cara, tinha mais lombo no meu feed do que no açougue. Ah, Não dá, irmão, desse jeito, não dá. Você tem que ai, vigiar, você tem que tomar certos cuidados, né, para você se manter firme na fé. E, cara, na vida de solteiro é complicado, ainda mais quando você é jovem, porque tudo de fato é permitido. Só que você tem que entender que nem tudo te convém. E se você está numa caminhada com Cristo, o seu perfil e a sua conduta tem que ser cristã. É automático isso. Então tem coisas que você tem que vigiar. Eu não sei na vida de casado. Na vida de casado mudou muita coisa para você de quando você era solteiro para casado ou não? então, se referindo à santidade, cara, olha, deixa eu pensar aqui. Na questão da santidade, muda, assim, algumas coisas, mas
Na verdade, eu até queria dizer, Naka, que é mais complicado ainda. Porque, por exemplo, vamos supor, na vida de solteiro, você tem suas tentações lá. Se você Sim, cai, se você peca, poxa, você pede perdão pra Deus, você se arrepende, não faz mais, tá ok. Agora vamos pôr aí, eu e minha esposa, né? Se eu cair numa tentação de ficar com uma outra menina, por exemplo, de beijar uma outra boca, de ver fotos que eu não devia, ou receber vídeos e aceitar e ver, eu não tô só pecando contra Deus, eu tô pecando contra minha esposa. Então, assim, exato. a responsa, o peso é mais complicado, porque se eu vivesse uma vida de pecado, se eu vivesse uma vida dupla, como é a realidade de muitos casamentos, se eu vivesse uma vida dupla, eu teria que olhar para ela todo dia e pô, assim, passar um óleo de peroba, fingir que eu sou uma outra coisa que eu não sou. E o que acontece, Naka? Olha só como que as coisas são. Isso é até falta de aconselhamento mesmo dos jovens de hoje em dia. A maioria dos jovens, assim, principalmente homens, eu risco dizer, eles acham que quando casa, aí acabou, aí não tem mais tentação Morreu nenhuma, tentação, né? morreu a Casou, tentação. ficou no céu, basicamente. Exatamente. Até assim, porque eu imagino que a maior tentação de 90% dos homens são as mulheres. Ou, em alguns casos também, outros homens, né? Tem alguns casos que É, a gente não, né, tem casos que fogem da curva. foge da curva. Mas a gente não vai entrar, não vamos esgotar esse, não vamos assim, fugir, né, dessa linha de assunto. Aham. Mas assim, para você entender. Então as pessoas acham que assim, vai mudar, porque eu já tenho uma mulher em casa. Ah, então acabou. Na verdade, não é isso. Eu tenho uma mulher em casa, só que o meu instinto de homem continua agindo. Assim, eu vejo ela, convivo com ela, temos uma intimidade máxima. Só que eu posso querer muito bem, por exemplo, ver outros corpos, posso querer ver outros casais, posso querer sentir outra boca, posso. Porque assim, não vou dizer que o casamento enjoa, claro que não. O casamento, se for embasado em Deus, se for uma vida assim, de atenção, de carinho compartilhado e tal, não tem essa de enjoar. Só que fisicamente o seu corpo se acostuma com aquele estímulo. O seu Sim. corpo se acostuma com aquela rotina, com aquele abraço, com aquela E o mesma seu boca. corpo, ele quer novidade, né? Ele sempre vai buscar por novidade. Exatamente, exatamente. Então, se alguém, assim, se tiver algum jovem assistindo, vão ter pessoas que vão assistir esse vídeo, mas se for o caso de você que está assistindo, que achar que vai casar e vai resolver, e não precisa se consertar agora, você está muito enganado, que depois fica mais complicado ainda. Talvez nos primeiros anos você de fato realmente se afaste dos seus hábitos, porque você vai ter acesso a novas atividades, a gente sabe, né? Então tá ok. Só que depois, fisicamente falando, seu corpo vai pedir. E se você não tiver suporte, se você não tiver uma vida de oração, se não tiver uma mente sã, aí a casa cai, meu amigo. Porque você volta ao que você era, até possivelmente pior. Tô falando até de traição, de trazer essas maldições para dentro de casa. Amém. Então, então assim, só uma pergunta até que. Sim, eu me lembro ainda como é a vida de solteiro, né? Não me esqueci. Mas como já foram um pouco mais de 2 anos que eu tô casado, algumas lutas, assim, algumas coisas, alguns detalhes eu esqueço. Você, Naka, você tá mais assim, por dentro do que eu nesse momento você tá solteiro. Agora, assim, o que você indicaria, cara, pros solteiros, para eles evitarem? Porque um problema que eu tinha, cara, era assim, eu simplesmente, durante um certo tempo da minha vida, eu não conseguia parar assim, deixar de cair em algumas tentações aí da vida. Eu não conseguia, cara. Para mim era difícil. Assim, como você tem feito? Como que tem sido a sua vida? O que o Espírito Santo tem falado no seu coração? Eu acho muito importante você deixar bem claro para os solteiros que ainda não entraram ainda nessa etapa do casamento. Cara, eu acho que o grande lance, a grande tacada é, primeiro, enxergue as suas fraquezas. O que faz você tendenciar para o lado errado, né? Igual eu mencionei. Meu problema não é bebida. Então, para que eu vou lutar contra a bebida, sendo que já é uma luta ganha, né? Não tenho porquê. Então, primeiro, acho que o grande lance é você enxergar as fraquezas. Se você sabe que certos tipos de amizades ou certos tipos de posturas vai fazer você acabar desviando o foco, e o grande lance, o diabo, você tem que entender o seguinte, o diabo ele sempre vai montar o circo.
ele vai fazer de tudo, ele vai montar o picadeiro. Qual que é a grande resposta? É não entrar no circo. Então, ainda que ele monte, ainda que ele coloque, ainda que ele te apresente mulheres e tudo mais, cara, não dá trela, não entra no circo. Porque se você entrar no circo, você vai ser feito de palhaço. E aí você tem que ter sabedoria. Então, primeiro, enxerga quais são suas fraquezas. Segundo, se alimenta de coisas do reino. Igual a gente comentou há pouco, não adianta você resistir estando fraco, porque eventualmente você vai cair. Você pode até negar hoje, mas amanhã você vai amanhecer diferente, você não está alimentado, tchau. O pessoal acha que eles não. A grande maioria não entende a importância de você estar sempre buscando a Deus, sempre estar orando e lendo a palavra. Uma vez uma irmã da nossa igreja falou, eu achei de muita sabedoria, né? Ela pegou um exemplo de alguém que tinha dito para ela. Se você hoje, né, eu tenho 26 anos, o tanto de comida que eu já comi, não é o suficiente para me manter vivo daqui 3 dias. Por quê? Eu tenho que me alimentar todo dia para eu continuar vivendo. É a mesma coisa na vida espiritual. O tanto que você já orou, o tanto que você já leu, o tanto de pregação que você já ouviu, não é o suficiente para te manter vivo daqui para frente. A alimentação tem que ser diária. Então, a ideia de que você não precisa estar em comunhão com Deus ou que você pode ir até certo ponto, irmão, tira isso da sua cabeça. Não, o diabo ele fica rodando ao nosso derredor, esperando a oportunidade. E ele vai vir com tudo para cima, não adianta. Você não pode abrir brecha para que ele tenha algum tipo de possibilidade a isso, entende? Então, primeiro ponto, enxergue as fraquezas. Aonde que você sente que você está mais tendencioso a desviar o foco. Segundo, se alimenta, tá? E terceiro, não ande só. Quando eu falo não ande só, eu me refiro à questão espiritual, sabe? Tenha sempre alguém a quem recorrer, a quem buscar uma ajuda, um apoio. Poxa, olha na Bíblia. Os discípulos, eles não viajavam sozinhos. Sempre ia de dois. Jesus nunca estava sozinho, ele estava sempre com algum discípulo, fora a comunhão com o Pai, enfim. Você tentar resolver as coisas sozinho, irmão, não vai dar certo. Você tem que ter alguém junto. Eu já tive muita gente na minha vida que me ajudou, me ministrou com palavras de exortação e que foram cruciais para que eu não fizesse uma besteira futura, para que eu não me deixasse levar. Acho que o grande lance também é você enxergar que nós, como corpo, somos dependentes um do outro. Você não tem que ser autossuficiente, porque Jesus não nos fez para ser autossuficiente. Pelo contrário, ele nos fez para ser dependentes dele e também dos nossos irmãos. Tem qualidades que eu tenho que o Dan não tem, e tem qualidades que o Dan tem que eu não tenho, e nós, como igreja, a gente se completa. Então, enxergue também a necessidade de estar envolvido com alguém para você se apoiar, para um ajudar o outro, porque sozinho não vai dar pé. Exatamente, exatamente. E na realidade, tudo isso que você falou se aplica perfeitamente mesmo depois de casado. Porque a luta continua, então você tem que estar alimentado, você tem que estar assim, andando em comunhão. Então, assim, são as mesmas coisas. A diferença é que no casamento você tem uma pessoa do seu lado. É Uhum. assim, 24 horas. Então, uma dica assim diferente que eu deixo para os casados, que os solteiros têm acesso de uma forma diferente, mas assim, é porque os solteiros, eles conseguem andar mais com amigos, amizades, tem mais tempo livre. O casamento com assim, casado já não é assim, entram outras responsabilidades. Claro. Enfim. Então, no caso de casado, você tem o seu cônjuge. É muito importante que haja total sinceridade, comunicação. Se está se sentindo tentado, falar para para a esposa, claro, ou para o marido, mas com jeito, né? Vai E falar, isso que chega. você comentou, cara, olha a importância. Tem que ter maturidade nos dois envolvidos, tanto de quem fala quanto de quem recebe, né? Porque senão vira brecha para o inimigo começar a usar de acusação. E isso que você falou muito importante num relacionamento. A maturidade é crucial, cara. Exatamente, exatamente. E como que a maturidade vem? Alimentação, alimentando da palavra. Porque o homem em si, ele tem assim, a maturidade natural.
Mas, rapaz, eu vou falar pra você, tem certas situações que exigem uma maturidade espiritual, algo que é sobre-humano, que é além do natural. Então, para conviver no seu casamento, tudo se resume a isso mesmo. A se alimentar, as coisas que você disse, e compartilhar com sinceridade, tem que ter essa comunicação, os dois têm que um ajudar o outro. Por que eu falo isso? Porque se uma das duas partes não dá a força que a outra precisa, se os dois não vivem em união, se um não dá suporte pro outro, aí o cara, vou usar o exemplo do homem, o cara ele tá casado, mas aí a mulher já não quer mais, assim, não tem muito mais atenção, não tem mais carinho, não tem mais conversa, não tem nada. As tentações de solteiro voltam e ele tá frustrado, porque ele tem uma esposa dentro de casa e nada acontece. Então, assim, Aham. parece que volta. Eu imagino, né? Não, eu falo parece que eu sofro isso. Graças a Deus não, mas eu imagino que volte com mais força ainda, volte 7 vezes mais forte. Porque o cara já tinha luta lá. Aí ele casou, ele começou novos, né, novos hábitos, tem novas rotinas e tal. E a esposa simplesmente para de conversar, não dá suporte, não dá atenção, não dá nada. Volta o negócio pior. Então, assim, eu complementando tudo o que você disse, é exatamente a mesma coisa tem que se manter na vida de casado. Mas eu só acrescento uma coisa no caso do convívio com o cônjuge, perdão, que é uma comunicação sincera, verdadeira, transparente, porque Comunicação é... comunicação é tudo. E é claro, andar em corpo também dá fé, né? Não só um Claro. andar com o outro, não é só eu e minha esposa, mas eu, minha esposa, meus irmãos em Cristo, né? O pastor aí da nossa igreja, os pastores, né? Os nossos líderes. Então, assim, não existe uma fórmula, assim, como posso dizer. Não, deixa eu reformular. Eu não conseguiria dar perfeitamente, explicar perfeitamente como ter santidade, assim, nos detalhes, assim, porque tem mistérios que só Deus entende. Eu não tenho uma fórmula perfeita que eu possa já dar, que a pessoa já aplica agora e já resolveu tudo. Eu não sei, eu sei que a pessoa tem que se alimentar e aos poucos, de uma forma misteriosa, Deus vai fazendo. Deus vai transformando. É ele quem faz. É isso que eu não sei, não consigo explicar exatamente como ele faz. Mas ele faz. A gente tem que estar com o coração disponível, resistindo, tendo essa comunicação aberta e caminhando dessa forma aí, como você também passou. Amém. Amém. É. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham sido edificados. Espero que, através da nossa vida, Jesus tenha falado com você, sabe? Se você puder, dá aquela curtida, deixa para nós aí algum comentário, alguma sugestão. O intuito é transbordar na vida de vocês, sabe? É óbvio que a gente está buscando também chegar na estatura de um varão perfeito. Ninguém aqui é perfeito, longe disso, mas a gente está buscando de alguma forma contribuir. Dan suas palavras finais. Queria dizer que foi uma bênção, né? E espero que Deus tenha falado mesmo com as pessoas profundamente a respeito da santidade. Que você aí que está assistindo não desista, né? Não joga assim para escanteio esse assunto. Não ache que é o fim, que você nunca vai conseguir ter uma vida reta com Deus, porque isso é uma mentira do inimigo, né? É possível a todo mundo, porque aquele que habita em nós é o mesmo que habitou em Jesus, que é o Espírito Santo, né? Amém. Então é bênção para nossa vida deixar que o Espírito Santo flua. Então agradeço aí e que possa vir muitos frutos, né? Futuramente desse projeto aí, desse programa, né? Jesus. Porque assim, como eu pensei aqui, várias pessoas antigamente espalhavam o evangelho, aí Paulo espalhava tanto o evangelho sem internet, a gente E agora fazer o tem regaço no mundo, né? e fazia o regaço. E hoje a gente tem aí essa ferramenta que é bênção, né, para nossas vidas, que é a internet, é tão fácil. Então, que isso possa até estimular outros jovens também a gravar vídeos, a fazer lives, falando de Deus, das maravilhas do Inclusive Senhor. participar com a gente, né? Inclusive, participar com a gente, compartilhar, curtir. É isso aí, agradeço aí pela oportunidade. Que Deus continue usando a gente. Amém. É pelo rei e pelo reino. Fiquem com Deus.